Gravação iniciada, presidente. Ok, Marco Antônio, obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de fevereiro, dar início à sessão de julgamento do período da manhã, do dia 2 de fevereiro de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós não teremos nem acompanhamento de processo e nem sustentação oral no dia de hoje, na sessão de julgamento do período da manhã e na sessão de julgamento do período da tarde. Nós teremos acompanhamento amanhã no período da tarde, né, e depois teremos sustentações orais. Então, vamos dar início, então, pelo primeiro item da pauta, o item 1. O item 1 é de relatoria do Márcio. Na verdade, são 8 itens do mesmo contribuinte, Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. São os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, você vai seguir na ordem da pauta ou você prefere fazer uma alteração na ordem? Eu vou começar com 43, se possível, que é o número 5, é o quinto. Melhor, né? Então, colegas, vamos iniciar, vão ser todos esses 8 itens do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Vamos iniciar o julgamento pelo item 5 da pauta, tá? Márcio, pode começar. E, colegas, sempre que possível, fazer um resuminho do relatório e um resumo do voto, né? E ser bem objetivos, ok? Pode começar, Márcio. Foram 6 autos de obrigação principal, então 2 referentes à contribuição patronal, SAT-RAT, 2 referentes a entidades e fundos terceiros, 2 referentes a segurados, além de 2 autos de obrigação acessória. Este primeiro, talvez seja aquele mais amplo de todos, ele se refere a, dentre outras coisas, pagamento de salário in natura a título de auxílio alimentação, sem comprovação da inscrição do PAT, pagamento de mão de obra de profissionais sem um devido registro em títulos próprios de sua contabilidade, a título de consultoria, ou apropriando esses gastos em despesas operacionais das mais diversas naturezas, deixando também de declarar em GFIP e folhas de pagamento. Remuneração de dirigentes a título de consultoria e também pagamentos de despesas pessoais e de bolsa de estudo, sendo que esses pagamentos também não foram declarados em GFIP. Deixar de declarar ou declarar parcialmente em GFIP, folhas de pagamento, remunerações pagas a professores que exerceram atividades regulares de coordenação de curso, docência e orientação de monografias, pagamentos desses comprovados através dos registros contábeis e de registro em fichas financeiras e recibos de pagamentos, e também deixar de arrecadar o valor da retenção de 12% das notas fiscais e faturas de prestação de serviço. Quando esse processo veio para mim no mês retrasado, eu converti esse processo eu despachei a unidade de origem, porque três prestadores de serviço, que estão lá embaixo, despacho de saneamento, a Senec, Sequipel e Essencial Assessoria, eu preferi confirmar se eles eram, com base nas informações dos sistemas internos da Receita, optantes do Simples. Porque, caso fossem, eu teria tido uma decisão diferente, já que a retenção não se aplicaria a estes tipos de empresas, essas empresas optantes pelo Simples. E foi concluído que elas não constam como optantes do Simples no período relacionado. Então, vou direto agora ao voto. São algumas, eu organizo da mesma maneira que foi organizado no recurso voluntário. O primeiro deles seria o enquadramento como empregados de professores e trabalhadores administrativos. Por isso, o recorrente entende que, seja na função de docência, coordenação do curso, ou na orientação, não se configura o trabalho típico, porque lhe falta elemento de subordinação. Comenta que os cursos são específicos e, a depender do caso, ministrados em curto período de tempo. Assim, a contratação de professores para períodos de disciplinas específicas se enquadraria na necessidade momentânea da empresa. Defende também a não habitualidade ou eventualidade de serviço prestado e a não subordinação.
Bem, com base no regimento do núcleo de pós-graduação, a autoridade lançadora identificou os elementos indispensáveis para a caracterização do vínculo empregatício na forma do artigo 12, inciso 1º, alínea A, cuja ausência apenas de um daqueles fulminaria por completo a relação de emprego, e assim atrairia a razão da recorrente de se tratar de profissional autônomo. Ele analisa, por exemplo, o requisito da não eventualidade, diz respeito à natureza do serviço, e não à pessoa que o executa ou o prazo de sua duração. É uma necessidade ligada à principal função da empresa, e no caso do Instituto, os próprios objetivos estatutários e o convênio firmado com o CESUS, que garante que o ensino de pós-graduação é a atividade principal da empresa. Também está tipificada a exigência e necessidade dos trabalhadores, tanto coordenadores como professores e demais servidores administrativos, pois o CESUC dele próprio não executa estas atividades. Aí conclui, é visível que a empresa deve ter um gerenciamento, controle e administração do empreendimento econômico, quem contrata os trabalhadores comanda os serviços e quem define a modalidade de atuação dos docentes, inclusive determinando os horários e turnos, exerce poder de fiscalização e controle e exerce, portanto, a subordinação do trabalhador. Aí, quanto à onerosidade, eu até me furto a ler, porque a onerosidade é um elemento, e pessoalidade são elementos bem mais fáceis de serem compreendidos nesse caso concreto. Onerosidade, pagamento, a pessoalidade, prestação por pessoa física. Após elencar os pressupostos para a caracterização como empregado, ou seja, pessoa física, prestar serviço de natureza não eventual, trabalhar para empregador, prestar serviço sob dependência e direção do empregador e receber salários, está bem fundamentada a conclusão da acusação fiscal com reconhecimento do vínculo trabalhista. Ademais, por não ter o recorrente apresentado novas razões de defesa ou provas, aí eu me valho do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 57 do CICARF. Então, eu apenas trouxe isso como acréscimo e, na realidade, a decisão mesmo vai ser fulcrada na decisão da DRJ, a qual consta na íntegra para o contribuinte lê-la. Então, basicamente, houve a constatação na figura de segurados empregados dos trabalhadores que executam as atividades meio quanto as atividades fim. Ou seja, desde os trabalhadores administrativos até os professores, coordenadores e orientadores de monografias. Entretanto, a natureza da atividade que executa o colaborador não é decisiva para se aferir o requisito e comento. Necessário é examinar se a prestação ocorreu em virtude de um determinado específico fato, acontecimento ou evento, sejador de certa obra ou serviço. Contudo, não poderá ser considerado eventual um serviço que resulte em dilação temporal mais ampla. Ele faz todo o arrazoado antes de chegar aqui. Ficou evidenciado nos autos que o Instituto atua quase que integralmente na execução do convênio celebrado por CESUS, que prevê a execução em conjunto de cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação. E para essa concretização do convênio, o Instituto deve constar com um conjunto de trabalhadores por um determinado período. Sabe-se também que referidos cursos não são realizados em espaços curtos de tempo, mas perduram por meses ou anos. Ele fala aqui, traz o regimento interno que menciona em 18 meses. Assim, como se observa, existe uma continuidade na prestação de serviços. Contudo, não só isso caracteriza a não eventualidade. Esses programas também não são fruto de acontecimento incerto, casual ou fortuito, mas derivam do próprio objeto social do Instituto, que permanentemente necessita dos profissionais em questão para atingir os objetivos para os quais foi criado. Desse modo, é notório que o trabalho dos colaboradores em tela não são desenvolvidos em virtude de fato estranho à rotina do empregador, um fato não usual, um episódio extraordinário. Sendo assim, denota-se que, pelo exposto, o requisito da não eventualidade está presente nas prestações em exame. Quanto à onerosidade, é patente o intuito econômico, que tem seus serviços atribuídos em espécie ou em utilidades. A pessoalidade também se confirma, principalmente por intermédio do regimento do núcleo de pós-graduação, no qual é estabelecido que os profissionais contratados devem executar as atividades correlatas às funções para as quais foram contratados. Dessa forma, não podem transferi-las a outros profissionais, caracterizando o intuito personae do ajuste, já que os contratos se realizam com base na confiança recíproca entre as partes e de acordo com a capacidade técnica e feixes de aptidões de cada trabalhador. O que tange à subordinação, ela ocorre na medida em que a vontade dos trabalhadores é reduzida, uma vez que eles são impostos às atribuições previstas no regimento citado. No que tange aos professores, é atribuída a eles a obrigação de elaboração e cumprimento dos planos de ensino e de suas disciplinas, segundo os conteúdos e objetivos do projeto pedagógico, além da realização de avaliações e entrega nas datas marcadas, bem como fixação de datas e horários de trabalho e turmas que ministrarão as aulas. Já os coordenadores,
cabe elaborar a programação anual do curso, submetendo à aprovação dos órgãos competentes da faculdade mantenedora. Com base nesta obrigação, nota-se claramente a subordinação técnica dos coordenadores, cujo produto de seu labor é submetido à aprovação da faculdade mantenedora. De forma ainda mais clara, acontece com os funcionários administrativos, os quais estão diretamente subordinados ao coordenador de pós-graduação. Então, diante de todo o quadro, nos termos do artigo 12, inciso 1º-A da Lei 8.212, vai caracterizada a relação de emprego na qualidade de segurado empregado destes professores, é porque é exigível o RAT e SAT e a contribuição previdencial sobre a remuneração. Em relação à retenção, como ele faz uma mesma defesa para todos os autos, esse argumento é prejudicado porque o auto de fração não é relativo apenas à parte patronal e SAT e RAT. O pagamento efetuado a PJ com base no artigo 219 do decreto, ele defende o enquadramento de empresas contratadas como cessão de mão de obra na atividade de treinamento e ensino. Assim, mesmo que mesmo que estivessem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, é impossível o reconhecimento de vínculo entre empresa e prestador. Destaque que o fato de o professor Horácio Vanderlei Rodrigues haver discriminado os serviços educacionais também não descaracteriza os serviços realizados, e assim também os exemplos dos professores Rui Samuel Espíndola e Maurício Pereira. Bem debatido na decisão recorrida, houve somente o lançamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de R$ 750 a Horácio Vanderlei Rodrigues. Não houve lançamento contra esses dois outros professores, muito menos contra aquela empresa sobrecitada, em função de haver ministrado aula no dia 22 de maio, e de existir qualquer menção à nota fiscal emitida pelo profissional e acusado nas razões. Também, por essa razão, mantém, neste ponto, o acordo recorrido. Eu trouxe até aqui o elemento do Horácio Vanderlei, né, a base de cálculo, R$ 750, professor coordenador, e aqui mais embaixo, a aula que foi ministrada, o salário. Os pagamentos efetuados a microempresas foi o que eu falei para que eu citei mais cedo. 3 dessas empresas, que eu esqueci agora o nome, depois a gente vai trazer no decorrer do voto, não incidiria a contribuição previdenciária caso fossem optantes pelo Simples nos termos do RESP 1.142.462 do Rio Grande do Sul. Por essa razão, eu converti o julgamento, eu não converti em diligência, mas despachei a unidade preparadora para que eu instruísse o processo a comprovar se essas empresas estavam ou não incluídas no Simples da Lei 9.137, 9.317, mesmo por se tratar de informação contida nos órgãos da administração pública. E foi-se detectado aqui mais embaixo, diante das informações, conclui-se que não constam dados dos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal que foram objetos de consultas realizadas que confirmem a opção das referidas empresas pelo Simples. Desse modo, por não comprovação se as empresas eram optantes do Simples na época dos fatos geradores, rejeita também esse argumento e mantém a infração dos 11% da retenção neste ponto. Os gastos com alimentação in natura, vou me furtar maiores debates. O único motivo para ter sido feito o lançamento foi a ausência de inscrição no PAT. Fato esse que nós já superamos com o entendimento do agravo regimental no RESP 1.119.787 de São Paulo. Então, como fundamento para o lançamento é apenas a não inscrição da empresa no PAT, deve ser cancelado o levantamento ALI de 10 de 11 de 2005. Por fim, o recorrente sustenta que os lançamentos correspondentes a ressarcimento de despesas realizadas com a representação da entidade, combustível e gastos com jantares, ou seja, ele defende a não tributação e que estes gastos foram ressarcidos. Além disso, em relação à bolsa pesquisa concedida ao professor Alexandre Luiz Ramos, esta não detém habitualidade para ser considerada salário de contribuição. Novamente, meio válido o parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF. Argumenta o Instituto que as verbas objetos desse tópico se configuram ressarcimentos de despesas realizadas com a representação da entidade, que a bolsa para pesquisa concedida foi paga isoladamente e não caracterizaria a habitualidade. Questiona também as contribuições SAT terceiras, entidades, fundos, bem como respeito do limite do salário de contribuição. Então, ele fala que foi considerado essas seguintes despesas, que são 7, né? São 6 despesas, na realidade, total de 6.904, conforme relatório de lançamento. As do item 1 a 5, a respeito das quais, pelo que se pode entender, a autuada afirma que se constituem ressarcimentos,
Resta bastante evidente que estes gastos têm finalidade distinta daquela aduzida pelo impugnante, que serviriam para remuneração de serviços com consultoria, pagamento de empregada doméstica e PTU de imóvel pertencente a sócio, como se pode ver detalhado. Não se condizem, portanto, com as despesas operacionais da entidade, logo jamais poderiam ser consideradas como verba de representação. Com relação à bolsa de pesquisa, ele recorda que o artigo 28, parágrafo 9º, a linha T, isentou o valor relativo ao plano educacional que visa a educação básica, que é a cursos de capacitação e qualificação vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não haja utilização, desde que não seja utilizada substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso. Como a referida bolsa não foi estendida aos demais trabalhadores do Instituto, não há como qualificar tais quantias como não integrantes de salário de contribuição. É de se registrar ainda que os trabalhadores do documento não foram enquadrados como segurados empregados pelo fiscal. Em virtude disso, quanto à presente matéria, não se está cobrando as contribuições resultantes da aplicação da lei COTARRAT, nem terceiros e fundos. Além disso, também é bom de se assinalar que nesse processo não se está tratando da contribuição a cargo de segurado. Então, diante de todo esse quadro, de todo esse arrazoado, eu voto em dar provimento parcial ao recurso para excluir apenas o levantamento referente a despesas, aos gastos com alimentação in natura, como voto. Em mais processos, a leitura pode ser mais econômica, em comparação com isso. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 5 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento apenas o crédito correspondente ao Código de Levantamento ALI, né, que é Auxílio Alimentação. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto do relator? Podemos iniciar a votação. Gregório, como você vota? Com o relator, presidente. Luiz. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho o relator. Francisco. Acompanho o relator. Ana. Eu acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, em relação ao item 5 da pauta, item 5 da pauta, do contribuinte, Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento ALI. Ok? Tá, Márcio? Pode ser assim, né? Qual seria o próximo item, então, Márcio? Deixa eu desbloquear aqui, Estou procurando só ele na pauta aqui, o número. Ele é o 67, na pauta ele é o 6, não, ele é o 8. O 8, o 8. Porque foi outro de empresa também. Tranquilo. Colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 8 da pauta, do Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Pode começar, Márcio. Tá, nesse caso aqui, como a gente fez a leitura para o outro, a gente pode fazer uma leitura similar nesse também. Houve um levantamento pela não declaração das remunerações pagas a professores que exercem atividades regulares de coordenação de curso, docência e orientação de monografias, constante dos calendários escolares, pagamentos comprovados através de registros contábeis. Deixou de arrecadar a contribuição para o financiamento do benefício previsto no 5758 da 8.213, e realiza a sua compensação de contribuições na GFIP, na GPS, sem contudo apresentar relatório discriminado. Na verdade, eu acho que aqui seria GFIP, né? De pagamento. Compensação é na GFIP. Sem contudo apresentar relatório discriminado que justificasse a comprovação de tais valores. Esse aqui não houve baixa em diligência, porque não houve, portanto, os 11% da retenção do Simples. Na realidade, só houve naquele primeiro. E eu fiz análise muito parecida com a anterior, são outros professores. Aqui tem outra infração, que é a GLO, que é de glosa, que o contribuinte não se defendeu, e se trata de matéria, portanto, preclusa. Em relação a professores e trabalhadores administrativos e seu enquadramento como autônomos, eu me furto a leitura, por já haver feito no processo anterior. A retenção no teto, ou retenção parcial em outras fontes, também me furta, é uma argumentação prejudicada, pois não consta no lançamento analisado. O
pagamento efetuado a pessoas jurídicas, ele tem uma sutil diferença em relação ao anterior, porque eu acredito que, como ele se defende de uma forma sui generis, todas as autuações, alguns elementos ficam espalhados, né? E aqui eu também me valho do que foi contido no RICARF, no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 57. Então, vamos fazer a leitura. Conforme já disposto no item 1 desse voto, que é aquele item dos pagamentos assegurados e empregados, visto que as prestações de serviços pelos professores nas funções de docência, coordenadores e orientadores ocorrem de forma não eventual, pessoal, onerosa e subordinada, revelando a relação de emprego existente entre estes trabalhadores e o Instituto. Dessa forma, concluiu-se que aludidos trabalhadores são segurados e empregados da autuada. Nesse passo, enquadrados os professores como segurados da Previdência Social, as remunerações por eles auferidas constituem base da Previdência, constituem base também da Previdência Social, sobre as quais incidem as contribuições previdenciárias a cargo da empresa do segurado. Todavia, no presente caso, existe uma particularidade. Nas prestações dos serviços, houve a intermediação de pessoas jurídicas. Assim, os pagamentos não foram feitos diretamente a quem laborou na empresa, mas em nome de pessoas jurídicas. No entanto, o fiscal desconsiderou a forma de contratação em que se revestiram e qualificou os pagamentos efetuados como remuneração dos trabalhadores. Pois bem, conforme já visto, a prestação de serviços dos professores foi entendido como pessoal, ou seja, ocorre em função do conjunto de aptidões e capacidade técnica de cada trabalhador, de forma que o que está sendo remunerado é o labor de determinado trabalhador e não a prestação de serviço pela empresa, visto que ela não pode indicar outra profissão em substituição daquele contratado. Por outro lado, não se pode esquecer que a proteção do trabalho constitui direito fundamental da pessoa do trabalhador, conforme o artigo 7º da CLT. Desse modo, respaldando-se no princípio da primazia da realidade, no preceito contido no parágrafo 2º do artigo 229 do RGPS, entendo que expedientes desse tipo, tendentes a mascarar a realidade fática, qual seja a existência de relação de emprego entre os professores no Instituto, procurando se eximir da incidência da contribuição sobre os valores pagos, devem ser desconsiderados pela administração e o valor referente aos serviços tributados de acordo com a real natureza, que é de remuneração do segurado do empregado. Nesse ponto, então, eu mantenho também o lançamento da autoridade. E nos demais, pagamentos efetuados a microempresas, alimentação in natura e dirigentes, nesse caso, não houve autuação. Apenas, então, a mudança seria só essa aqui, com alguns pagamentos caracterizados a pessoas jurídicas também, além das compensações. Então, nesse processo em particular, então, eu nego provimento ao recurso voluntário. Márcio, nesse item 8 aqui, não seria o caso aqui de você conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dessas 3 últimas alegações por falta de interesse recursal? Mas se a gente for fazer isso, a gente vai estar conhecendo tudo parcialmente. A gente tem um litígio, já está tão estabelecido, o litígio, já está tão delimitado, porque aí a gente mudaria até o entendimento do anterior, que seria conhecimento em parte. Como eu falei, ele fez uma defesa sui generis para todos os 8 processos, inclusive isso vai impactá-lo negativamente na defesa do auto da obrigação acessória, porque ele não se defende da obrigação acessória, ele se defende apenas em caso de reflexo. Seria o mais correto processualisticamente falando, que esses pontos, mas não sei até que ponto isso seria, não poderia simplesmente negar provimento, não vejo maiores óbices, eu acompanharia a turma no que ela decidisse nesse caso. Tá certo. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto, em relação ao processo do item 8 da pauta? Não? Gregório, como que você vota? Com o relator. Relator. Luiz? Eu li os lábios e parece que eu vi relator. 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 Renata? Me acompanho. Rafael? Eu acompanho o relator. Francisco? Eu acompanho o relator. Ana? Acompanho. Eu vou também acompanhar, né? Eu fiz essa observação ali, mas vou acompanhar também. Eu, inclusive, quando eu for redigir a minuta final, eu talvez nem inclua esses tópicos, eu vou só excluir esses tópicos, entendeu? Eu vou só enfrentar, basicamente, a alegação mesmo. Talvez ficasse melhor. Ficou feio, né? Fica uma linha aqui, uma linha. Colegas, em relação ao item 8 da pauta do Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo, Márcio?
Só um minutinho. A gente vai fazer agora os de terceiros, e os de terceiros não vai ter nenhuma diferença em relação aos da empresa, porque os de terceiros basicamente seguem o mesmo entendimento. A única diferença que vai ter agora vai ser nos segurados. Deixa eu ver qual é o de terceiros, então. Primeiro é o 12. 12, qual é o 12 na pauta? É o item 4, né? Item 4, pronto. É o que termina em 12. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 4 da pauta, do contribuinte Instituto de Pesquisas, Estudos Jurídicos e Culturais. Pode começar, Márcio. Um minutinho. Deixa eu só organizar aqui. Beleza. Então, esse aqui, ele tem relação com este último que nós acabamos de ver. Os argumentos vão ser os mesmos, mas a partir de agora não vai haver diferença mais nem na leitura dos votos e dos terceiros, porque basicamente é a mesma decisão. Basicamente não é a mesma decisão. E, na realidade, esse aqui tem relação com o primeiro, que é que o Horácio Vanderlei, os R$750 do Horácio Vanderlei Rodrigues, aquele primeiro que fizemos a leitura. Então, esse aqui apenas eu vou dar provimento parcial para excluir o levantamento de auxílio alimentação, ALI. Apenas isso. Mas ele se coaduna, portanto, com a primeira decisão. Então, Márcio, o resultado do primeiro item que a gente julgou, do item 5, se aplica ao item 4. Uhum. São as mesmas alegações recursais, as tuas mesmas razões de decidir, e você está afastando apenas o auxílio alimentação. Uhum. Colegas, em relação ao item 4 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o Código de Levantamento ALI, Auxílio Alimentação. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Alguém? Ninguém? Vamos lá, então. Gregório, como que você vota? Acompanho. Luiz? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Francisco? Acompanho o relator. Acompanha, né? Acompanha, né, Francisco? Sim, acompanho. Isso. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 4 da pauta, ficará assim o resultado. Item 4 da pauta do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o levantamento ALI. Qual seria o próximo, Márcio? O próximo seria o outro de terceiros, que é o 56. E esse 56 vai guardar a relação... tu vai anunciar, né? Item 1 da pauta, né? Item 1 da pauta. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 1 da pauta, do Instituto de Pesquisas, Estudos Jurídicos e Culturais. Pode começar, Márcio. Eu não vou fazer a leitura, presidente, pois eu já fizemos a leitura anteriormente em relação a esse se coaduna com aquele segundo da empresa que nós julgamos e negamos provimento. Basicamente, portanto, tem enquadramento como empregados e também o pagamento a pessoas jurídicas descaracterizado como pela pessoalidade, né, pelo intuito personal da prestação. Nesse aqui não há auxílio alimentação, então eu voto a negar provimento ao recurso voluntário. Agora seria o segundo, tá? Só o número 2 da pauta. Segurados. Colegas, em relação ao item 1 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Vamos lá. Gregório, como que você vota? Acompanho.
Luiz, Acompanho. Renata, Acompanho. Rafael, Eu acompanho, presidente. Francisco, Acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, em relação ao item 1 da pauta, ficará assim o resultado. Item 1 do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Qual que seria? O próximo é o 2, né? Isso, o próximo é o 2. Então, Qual é? galera, vamos fazer agora o julgamento do item 2 da pauta, também do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Pode começar, Márcio. Então, em relação ao 2, ele está na mesma linha do primeiro que julgamos, né, o que damos provimento parcial em função do auxílio alimentação. Vou fazer a leitura apenas do tópico específico, que seria o tópico referente a autônomos com retenção no teto, retenção parcial em outras fontes. O recorrente defende a exclusão dos lançamentos referentes aos pagamentos a pessoas físicas prestadoras de serviço que já contribuem no teto da Previdência Social em outras fontes pagadoras, ou quando não atinge o limite máximo da contribuição, que lhe seja exigida a diferença entre os valores sobre os quais sofreram retenção e o valor do teto de recolhimento. Mais uma vez, é mais um argumento que não é trazido em razões acursais, é apenas reiterado, mas aqui eu vou fazer a leitura de parte da decisão da DRJ. De fato, a contribuição incidente sobre as remunerações dos segurados deve ser apurada respeitando esse limite máximo do salário de contribuição, tomando-se por base todos os vínculos que o segurado possui, de furto à lei os dispositivos da lei. Passo adiante. Da lei, não, desculpa, da instrução normativa. Como se pode observar, caberia ao segurado, caso realmente possuísse outros vínculos, comprovar que já haviam sido descontados valores a título de contribuição previdenciária, a fim de considerá-las na apuração do tributo sobre as remunerações recebidas do Instituto. O fato é que o Instituto, entendendo diversamente que não eram devidas as contribuições previdenciárias, não fez nenhum desconto do trabalhador em favor da Seguridade Social. Portanto, por um equívoco seu, o Instituto teve que arcar com as contribuições não descontadas do segurado. Tem um microfone aberto, tá? Ao órgão fiscalizador, por sua vez, compete constituir o crédito respectivo. Para isso, se utiliza de documentos fornecidos pelo contribuinte. Todavia, em nenhum momento, quer durante a fiscalização, quer dentro do prazo de defesa, e agora também, quer nas razões acursais, o Instituto trouxe os documentos comprobatórios do que alegam. Vale dizer que os contribuintes que tiveram suas remunerações taxadas nessa fiscalização já haviam sofrido nas mesmas competências de retenção de contribuições previdenciárias. Nesse tocante, imperioso esclarecer que caberia parte alegante o ônus da prova e não a este órgão julgador perquirir a existência de outros vínculos porventura existentes entre os segurados da autuada e outras fontes, motivo pelo qual se mantêm inalterados os valores calculados. Vou mencionar também que o artigo 216, parágrafo 28 do RGPS, ele fala que cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, cuja soma de remunerações superar o limite mensal do salário de contribuição, comprovar-se que sucederam à primeira o valor ou valores sobre os quais já tem incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário de contribuição. Ou seja, a empresa contratante só está dispensada de efetuar a retenção quando o contribuinte individual contratado comprovar de haver sofrido o desconto da contribuição previdenciária por outros contratantes. Para tanto, natural que dispusesse de prova justificar a não retenção, até por ser responsável pelo recolhimento nos termos do artigo 33, parágrafo 5º. Eu confesso que eu namorei também a ideia de de despachar a unidade preparadora para fazer a verificação se havia recolhimento de outros segurados empregados, mas, dentro da leitura do texto legal, o que me passa é que a empresa, para não reter, ela precisa ter a comprovação direta dos empregados. Se ela não tem a comprovação direta dos empregados ou não os apresenta, pressupõe-se, portanto, que elas não efetuaram a retenção. Não houve essa retenção acima do teto. Dessa maneira, dispensei a providência e julguei com base no ônus da prova que nada foi apresentado nos autos em nenhum momento processual para corroborar tal argumento. Então, nesse processo em particular, o meu voto seria para dar provimento parcial com cancelamento do auto referente, do levantamento referente apenas ao auxílio alimentação, ALI. Márcio, me desculpa aí, qual que é esse item? Não é o segundo? É o segundo, né? Uhum. Que eu redigi um texto aqui, só que eu já tinha redigido outros textos, daí será que é esse mesmo?
Segundo. Tá, então tá certo. Colegas, em relação ao item 2 da pauta, conselheiro relator, da mesma forma como no item 4 e item 5, né, está dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o Código de Levantamento ALI, Auxílio Alimentação. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto em relação ao item 2 da pauta? Ninguém? Então, vamos lá. Gregório, como você vota? Acompanho. Luiz? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Colegas, então, em relação ao item 2 da pauta do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o levantamento ALI. Qual seria o próximo? 3? Então, o próximo é o último, deixa eu só confirmar, o próximo é o último de obrigação principal, também é uma de segurados, né? Ele vai ter o mesmo argumento, só que ele não vai ter a contribuição referente ao auxílio alimentação. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. É o que termina em 10. Qual é o 10? Vocês que estão com a pauta aberta, eu não estou com a pauta, estou com o processo. É o 3 mesmo. É o 3, pronto, é o 3. Final 2008-10. Colegas, vamos fazer então o julgamento agora do item 3 da pauta do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Pode começar, Márcio. Presidente, eu não vou fazer a leitura desse processo para já considerar suficientemente esclarecidas as minhas razões. Já trouxe a leitura do processo passado, nos outros demais processos. Não houve lançamento com a limitação in natura, nesse caso concreto, então voto em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio, colegas, em relação ao item 3 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Ninguém? Gregório, como você vota? Acompanho. Luiz? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 3 da pauta do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso voluntário. Agora nós vamos, presidente, as obrigações acessórias. Pode ser na ordem da pauta, 54 a primeira. Ordem da pauta, agora seria o item 6, então, né? Uhum. Colegas, vamos fazer o julgamento do item 6 da pauta do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Pode começar, Márcio. Esse é um processo bem simples, já que o contribuinte não se defende especificamente da infração, da obrigação acessória, que é a Fundamento 30, que é um microfone aberto, tá? Que é a não preparação de folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos segurados a seu serviço. Vou logo direto ao voto. Então, eu falei quais são todos os levantamentos que se referem à presente fiscalização, que são esses 9, sendo que apenas um foi desconsiderado, que é o ALI. Na presente sessão, este colegiado apreciou as razões defendidas nos autos de infração das obrigações principais e decidiu por dar provimento parcial à demanda do recorrente para excluir do lançamento os pagamentos in natura a título de auxílio alimentação, e, em outros casos, por negar provimento quando o levantamento em causa não estava presente. Por se tratar de obrigação acessória reflexa da obrigação principal, e não havendo enfrentamento de modo específico das causas que ensejaram a lavratura do lançamento, vou tirar esses 2 em caso aqui, pelo amor de Deus, né? Lançamento. Mantida a exigência da obrigação principal para o período em exame, ainda que parcialmente, persiste o descumprimento da obrigação acessória de formar todos os segurados empregados nas folhas de pagamento. É isso que forçoso manter o lançamento.
eu não diria nem que seja uma obrigação acessória reflexa da principal, mas ela está alinhada também. Se a obrigação principal fosse descaracterizada, também a obrigação acessória seria descaracterizada por não existir elemento do tipo. Seria informação de todos os... Vou só ajustar aqui a redação, todos os segurados empregados. Mas, basicamente, ele não se defende, ele se defende da mesma forma, na mesma sorte que o primeiro, não há defesa específica. Então, a conclusão dos autos de infraobrigação principal refletem naturalmente no auto da obrigação acessória aqui presente e analisado. Renego o provimento, portanto. Ok, Márcio. Colegas, o item 6 da pauta trata de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 30. O conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não. Vamos lá, então. Gregório, como você vota? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Francisco? Eu acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então, em relação ao item 6 da pauta, ficará assim o resultado. Item 6 do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Faremos agora o item 7 da pauta, também. E é o último dele. É o último desses 8, né? Isso, item 7 do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais. Pode começar, Márcio. Essa infração é Fundamento Legal 34, que é não lançar mensalmente títulos próprios da contabilidade, os fatos geradores das contribuições. Não há nada a se falar, além do que nós já falamos, né? Nesse caso, ele teve por base o levantamento ASG, funcionários administrativos sem valor declarado, que foram esses 5. E, como a gente não houve enfrentamento específico da questão, eu acho que não há muitas coisas a serem faladas em relação a ele, pois, mantida a exigência da obrigação principal para o período em exame, ainda que parcialmente, persiste, nesse caso aqui não é parcialmente, tá? Nesse caso integralmente, para o período em exame, persiste o descumprimento da obrigação acessória de lançar em títulos próprios fatos geradores de todas as contribuições. Montante das quantias descontadas dos totais recolhidos. Nesse sentido, eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 7 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O item 7 trata também de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 34. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Gregório, como você vota? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Eu acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 7 da pauta, do contribuinte Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos e Culturais, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Márcio, queria te dar os parabéns aí, você foi bem objetivo. Esses 8 processos tratam de matérias bem conhecidas da turma, e aí você sintetizou bem a leitura do teu voto, né? E então, nossa, foi ótimo o andamento desses 8 processos. Vamos torcer que toda a nossa reunião siga nesse ritmo. Obrigado, presidente. Colegas, agora nós vamos fazer 2 itens da pauta de minha relatoria. Já estão disponíveis lá. São 2 itens do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte, que é CIBI, C-I-B-I, CIBI, Companhia Indústria Brasileira Impiante, Companhia Industrial Brasileira, ou Companhia Indústria Brasileira Impiante. O indústria está abreviado, né? Não sei se é industrial ou indústria, tem que ver lá no processo. Então, itens 9 e 10, da mesma contribuinte. O item 10 é obrigação acessória, é a multa da GFIP, CFL 68, e o item 9 é obrigação principal.
recolhimento do SAT. São processos independentes, tá? Em que pese um ser multa da GFIP, são processos independentes. Mas vamos seguir na ordem mesmo da pauta aqui, tá? Vamos lá. Item 9. Vou fazer um resumo do relatório, já entro no voto. Trata-se de crédito, item 9 da pauta, da contribuinte CIB, Companhia Industrial Brasileira em Piante. Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio da notificação fiscal de lançamento de débito, número tal, no montante consolidado de 183 mil, emitido em face da empresa em epígrafe, no período compreendido entre as competências entre agosto de 2002 e 12 de 2003, né, o 13º de 2004, 13º de 2004, relativos às contribuições para o SAT, decorrentes da empresa ter feito o recolhimento das contribuições à razão de 1%, enquanto, segundo a fiscalização, deveria ter aplicado o percentual de 3%. No relatório fiscal, a autoridade fiscal informa o seguinte, isso que é importante, eu vou ler porque é importante para o nosso voto. A empresa impetrou mandado de segurança com o intuito de efetuar o recolhimento da contribuição do SAT com alíquota de 1%, e teve inicialmente, em 12 de novembro de 2002, o pleito parcialmente atendido. No entanto, o Tribunal Regional da Terceira Região reformou a sentença recorrida, mantendo a alíquota de 3%. A empresa, por sua vez, entrou com recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, por meio do agravo de instrumento número tal, o qual teve o seu provimento negado. Inconformada, a empresa recorreu novamente, por meio do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, e teve negado o seguimento do processo, ensejando, desse modo, o levantamento do débito, cujos valores encontram-se discriminados no relatório de lançamentos. Essa é uma observação que a fiscalização faz e registra lá no relatório fiscal. Cientificado pessoalmente da presente notificação, o sujeito passivo interpôs impugnação. Ao julgar a impugnação, a 6ª turma da DRJ em Campinas, São Paulo, concluiu por unanimidade de votos pela sua procedência em parte, reconhecendo que parte do crédito lançado restou atingido pela decadência, porém, não apreciando a defesa quanto à parte não atingida pela decadência em razão de concomitância com ação judicial. A DRJ, colegas, ela conheceu da impugnação, em que pese a concomitância, ela conheceu da impugnação. Aí ela fez assim, ela apreciou a decadência, e quando chegou na parte que havia concomitância, ela falou que não cabia analisar essa matéria porque havia concomitância. E ela simplesmente conhece a impugnação e dá parcial provimento por conta da decadência. Tá? Mas aqui é um caso claro de concomitância. Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs o recurso voluntário. Inclusive, a DRJ, quando reconheceu a decadência, ela reconheceu pelo artigo 173, inciso 1. Tá? No recurso, então, o contribuinte preliminarmente alega o seguinte: de conformidade com o ordenamento jurídico, ordenamento constitucional, hoje vigente, é direito do contribuinte ver seus atos apreciados pelos tribunais administrativos em razão do princípio devido ao processo legal. Pelo fato da concomitância, a DRJ não conheceu, não apreciou essas alegações com relação ao SAT. Então ele fala na defesa aqui no recurso que tinha que apreciar, né? Outro item é do início do prazo decadencial. A DRJ considerou o artigo 173 e, no recurso, o contribuinte pede para aplicar o artigo 150, parágrafo 4 CTN, na apuração da decadência. Tá? E da aplicabilidade do decreto 6242 de 2007. É uma outra alegação recursal. Eu não marquei em amarelo aqui, mas é outra alegação recursal. É o relatório. Voto. O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por procuradoras devidamente constituídas, porém, pelas razões a seguir expostas, não será conhecido. Tá? Segundo a recorrente, a ação judicial proposta e o presente processo administrativo não teriam o mesmo objeto, pois, enquanto na ação judicial teria sido pleiteado o recolhimento da alíquota de 1% do SAT,
o presente recurso pretende a aplicação retroativa do dispositivo constante do anexo 5 do decreto 6.042 de 2007, que fixou em 2% a alíquota do salário de contribuição mensal. Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida. No que respeita ao período não decadente, impende esclarecer que foi noticiado nos autos que o impugnante discutia judicialmente se o recolhimento da contribuição do SAT poderia ou não ser recolhido no percentual de 1% ao invés de 3%, conforme determinado pela legislação. De acordo com a pesquisa efetuada no sítio do STJ, confirmou-se que, de fato, a empresa teve decisão transitada em julgado em 2007, decorrente do agravo do instrumento, o qual lhe negou o provimento. Nesse contexto, e verificando, pois, que a ação judicial abrange a matéria que a empresa pretende discutir nesse processo, essa turma de julgamento encontra-se impedida de pronunciar-se a esse respeito, por força da unidade jurisdicional prevista constitucionalmente, e que implica a predominância do Poder Judicial sobre as matérias colocadas sob sua apreciação. Processualmente, a inexistência de ação judicial tratando da mesma matéria discutida administrativamente, acarreta a renúncia ao litígio administrativo. Portanto, a decisão proferida pelo STJ, transitada em julgado, é que deverá prevalecer, determinando, no caso sob exame, qual o percentual a ser aplicado do SAT. Aí tal, a jurisprudência administrativa firmada no CARF é também nesse sentido. A DRJ traz aqui uma decisão nesse sentido, né, que diz assim essa decisão: a propositura de ação judicial implica em renúncia à via administrativa. Pois bem, conforme se extrai da transcrição acima, a ação judicial proposta transitou em julgado em 20 de agosto de 2007 no STJ, com resultado desfavorável à contribuinte. Vejamos então o seguinte excerto do relatório fiscal que bem elucida o caso. Diz assim a fiscalização: a empresa impetrou o mandado de segurança com o intuito de efetuar o recolhimento da contribuição do seguro de acidente de trabalho com alíquota de 1%, e teve, em 2002, o pleito parcialmente atendido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Porém, o Tribunal Regional da Terceira Região reformou a sentença recorrida, mantendo a alíquota de 3%. A empresa entrou com recurso especial no STJ, através do agravo número tal, que teve negado provimento ao mesmo. Ora, por meio do lançamento fiscal, objeto do presente processo, é exigida a diferença não recolhida pela empresa de 2% da alíquota SAT, tendo sido tal diferença questionada pelo contribuinte em sua impugnação, na qual pede a redução da alíquota para o percentual de 1%. Diz assim a contribuinte: ainda que não se acolha a ocorrência da decadência, o que se alega por amor à argumentação, restou fartamente demonstrado que o lançamento do débito deve ser revisto, reduzindo-se a diferença levantada ao percentual de 1%. Portanto, não há dúvida de que o pedido levado à justiça é o mesmo trazido ao presente processo administrativo, havendo, pois, a subsunção do caso concreto ao enunciado da súmula CARF número 1, de observância obrigatória nesse julgamento, e que assim dispõe: importa renúncia às instâncias administrativas à propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. Desse modo, em face à renúncia à instância administrativa, não cabe a este colegiado conhecer e apreciar as alegações recursais. Né? A matéria objeto aqui, integralmente do processo, foi discutida judicialmente, toda a matéria, né? Então, isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário. A DRJ já não apreciou, a DRJ ela fez diferente, ela conheceu, mas não apreciou, por conta da concomitância. Eu já não estou conhecendo, que é a decisão mais acertada, né, porque renúncia à instância administrativa, né, não cabe conhecimento,
Então, não estou conhecendo dessa matéria. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Podemos votar. Gregório, como que você vota? Para só um pouquinho, Gregório. Márcio, você quer comentar alguma coisa? Na realidade, a ordem da votação sou eu primeiro agora. Desculpa, eu passei 8 itens chamando o Gregório primeiro, tem razão. Márcio, como que você vota? Eu acompanho o relator. Ok. Gregório. Acompanho. Luiz. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho. Francisco. Eu acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Dessa vez já aconteceu de eu não acompanhar, né? Então tá. Em relação ao item 9 da pauta, da contribuinte Companhia CIB, Companhia Industrial Brasileira Impiante, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado em não conhecer do recurso voluntário por renúncia à instância administrativa em razão de propósito de ação judicial pelo sujeito passivo. Vamos fazer agora o item 10 da pauta. O item 10 da pauta, a mesma contribuinte, CIB, Companhia Industrial Brasileira Impiante. O item 10 é obrigação acessória, é a multa da GFIP, fazer um resumo rapidinho ali do relatório. Trata-se de auto de infração emitido em face da empresa, em epígrafe, referente à multa por descumprimento de obrigação acessória, que é o CFL 68, em razão da empresa apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições. A autoridade aduz que a empresa efetuou o pagamento a título de remuneração indireta, aluguel, condomínio, limpeza, IPTU, e prolabore para administradores, complementação de salário e diárias acima do limite permitido de 50%, a empregados, viagens e estadias para contribuinte individual, e ele traz esses valores em relação nominativa em planilha anexa ao auto de infração. E não incluiu os referidos valores, objeto de levantamento, nas respectivas GFIPs. Cientificado do auto-infração, pessoalmente, o sujeito passivo interpôs impugnação. Ao julgar a impugnação, a 6ª turma da IJ em Campinas concluiu por unanimidade de votos pela procedência em parte do lançamento, reduzindo o valor da multa referente à competência 8 de 2003, reduzindo o valor da multa referente à competência 8 de 2003, de R$ 2.791,36 para R$ 1.785,73, em razão da exclusão do montante de R$ 4.000, relativo ao prolabore do senhor Sérgio Bianchi. Aí eu trago ali a ementa da DRJ. Cientificada da decisão para instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. No recurso alega decadência, no mérito requer nova apreciação da matéria no âmbito do Conselho Administrativo.
quanto à relação de dependência, e alega a relação de dependência entre esse processo e o processo da obrigação principal. E no final pede a aplicação da multa mais benéfica. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, atende aos mais requisitos, assim dele conheço. Das alegações quanto à decadência. Antes de considerações outras, importa destacar que o período fiscalizado abrange as competências de janeiro de 2002 a dezembro de 2004. Porém, as competências de janeiro de 2002 a 12 de 2002 não foram consideradas na aplicação da multa, vide planilha de florestais. Lembrando que a ciência do lançamento ocorreu em 31 de março de 2008. Tá? Pois bem, a recorrente se insurge quanto à manutenção do lançamento referente às competências de janeiro e fevereiro de 2003, uma vez que o lançamento da obrigação principal em relação a tais competências teria restado atingido pela decadência com base no artigo 150. Aduz ainda não identificar nenhuma pertinência ou relação causal entre a exigência das GFIPs de janeiro e fevereiro de 2003 e o interesse da arrecadação e da fiscalização, considerando que a contribuição social de que trata foi considerada decadente, extinta no acordo número tal, invocando para tal o artigo 113, parágrafo 2º do CTN. Para melhor análise da questão, vejamos somente o que dispõe o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Então, eu trago ali o dispositivo legal, trago o artigo 173, e aí digo, e nesse particular cabe destacar o enunciado da súmula CARF 148. O enunciado da súmula 148 do CARF diz que para a obrigação acessória, a apuração da decadência deve levar em consideração o artigo 173, inciso 1 do CTN, e não 150, parágrafo 4 do CTN. Logo, pela regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, uma vez que a multa referente às competências de janeiro de 2003 e fevereiro de 2003, uma vez que a multa referente às competências de janeiro e fevereiro de 2003 poderia ter sido aplicada até 31 de dezembro de 2008, não restaram atingidas pela decadência, pois, como dito aliures, a ciência do lançamento ocorreu em 31 de março de 2008. Se fosse aplicar aqui o artigo 150 e tivesse antecipação do pagamento, realmente teria decaído o 1 e o 2, né, competência janeiro e fevereiro. Mas como é 173, não restou atingido pela decadência. E também não cabe acolhimento à alegação de falta de interesse da arrecadação e da fiscalização, pois a multa em questão decorre de lei e deve ser aplicada pela autoridade, deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso concreto à norma punitiva, haja visto disposto no artigo 142, parágrafo 1 do CTN. Sendo assim, uma vez positivada a norma, deverá a autoridade tributária aplicá-la sob pena de resultado funcional. Por fim, cabe acrescentar que a GFIP não é somente do interesse da arrecadação e da fiscalização, mas também da Seguridade Social, que utiliza as informações prestadas por meio dessa guia na gestão e concessão dos benefícios previdenciários. Da alegada dependência deste processo com o processo da obrigação principal. Alega a recorrente haver dependência entre o processo entre o presente processo e o processo final 72, referente à obrigação principal, razão pela qual traz ao recurso, ora em julgamento, as mesmas razões apresentadas em face do lançamento da obrigação principal. Tá? Pois bem, dado que a autuação e análise diz respeito ao descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na entrega de GFIPs, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, aplicaremos ao presente julgamento a decisão definitiva proferida no processo final 72, que é o da obrigação principal, por meio da qual foi cancelado o lançamento da obrigação principal referente aos seguintes códigos de levantamento. Vejam, colegas, aqui nesse processo a gente não está discutindo a obrigação principal, a gente está discutindo a obrigação acessória de informar em GFIP aqueles valores que foram confirmados lá no processo da obrigação principal. Só que lá no processo da obrigação principal, alguns valores foram excluídos.
né? Então, eu vou aplicar essa decisão lá do principal aqui nesse processo da obrigação acessória. Então, por meio da qual foi cancelado o lançamento da obrigação principal referente aos seguintes códigos de levantamento. Levantamento ALU, pagamento de aluguéis e outras despesas. Então, a fiscalização, então, cancelou a integralidade dos pagamentos de aluguel, despesas de limpeza, condomínio e IPTU, referentes ao apartamento 64, na avenida tal, para o diretor Sérgio Bianchi, no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2004. O motivo, é importante colocar um motivo aqui, porque se esse motivo aqui fosse decadência, eu não ia aplicar aqui. Decadência pelo 150, por exemplo, eu não aplicaria aqui. Mas o motivo não é decadência. O motivo é falta de vício material por falta de demonstração do fato gerador. E o outro é o levantamento pagamento de prolabore. Né? Ele está cancelando apenas as despesas do senhor Maurício Bianchi, no valor de 5.650, referentes à competência agosto de 2000. Referentes à competência agosto de 2003. O motivo do cancelamento desse lançamento, dessa parcela desse lançamento, é a comprovação das despesas por parte do contribuinte. Desse modo, deverá ser excluído da base de cálculo da multa aplicada o valor referente ao levantamento ALU e, quanto ao levantamento PRO, apenas o valor de 5.650 referente à competência agosto de 2003. Da aplicação da multa mais benéfica, quanto à alegação de aplicação da multa mais benéfica, haja vistas alterações efetuadas na Lei 812 e pela Lei 11.941 de 2009, esclarecemos que, nos termos do artigo 2º da Portaria 14 de 2009, no momento do pagamento ou parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor das multas será analisado e o lançamento, se necessário, está separadinho aqui, se necessário, será retificado de ofício para fins de aplicação da penália mais benéfica nos termos da alínea C, inciso 2 do artigo 106 CTN. Conclusão, colegas. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja excluído da base de cálculo da multa aplicada o valor referente aos seguintes códigos de levantamento que seguem no processo 72. A integralidade do levantamento ALU e apenas um montante de 5.650,73 do levantamento PRO referente à competência agosto de 2003. Tá? Parcial provimento. É assim como o voto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Podemos iniciar a votação. Márcio, como você vota? Relator. Viu, Márcio? Aqui eu li bastante, né? Você não me puxa a orelha, né? Li bastante aqui, mas era curto, você viu, né? Era curto, não era longo. Uma matéria um pouquinho meio espinhosinha, eu achei melhor ler, mas não demorou muito. Gregório, como você vota? Acompanho. Luiz. Relator. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho. Francisco. Acompanho. Ana. Acompanho. Ok. Colegas, em relação ao item 10 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja excluído da base de cálculo da multa aplicada o valor referente aos seguintes códigos de levantamento que seguem no processo final 72. 2 pontos. Abre parênteses e fecha parênteses. A integralidade do levantamento LU e, abre parênteses, e fecha parênteses. Apenas o montante de 5.650,73 centavos do levantamento PRO, referente à competência agosto de 2003. Tá. Ok. Esse foi o resultado para o item 10 da pauta da contribuinte CIB, Companhia Industrial Brasileira Impiante. Agora,
vamos fazer... Ah, não, isso saindo de pauta, né, Ana? Não saíram de pauta? Não, aqueles em outubro a gente baixou em diligência, mas agora eles não saíram, não. Não, né? Ah, tá. Então tá, não saíram. Eu tenho que ver certinho ali, prestando atenção no que saiu de pauta. Colegas, a gente vai fazer agora o julgamento dos itens 11, 12 e 13, todos da mesma contribuinte, Prior Parque Indústria e Comércio Limitada, itens 11, 12 e 13 da contribuinte Prior Parque Indústria e Comércio Limitada. Os 3 itens são de relatoria da conselheira Ana. Ana, só um minutinho, Dani, só um minutinho, por favor. Ana, você só liberou o número 11. Só tem o 11. Só tem o 11. Já explico. Ah, beleza, então. Então, vai fazer então o 11, né, Ana? Eu ia até perguntar para você qual a ordem que você ia utilizar, então, o item 11. Colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 11 da pauta, da contribuinte Prior Parque Indústria e Comércio Limitada. Ana, pode então iniciar a leitura. Então, Dani, o que aconteceu é que são 3 processos, na verdade, e teve 3 impugnações, e a DRJ só fez um acórdão. E aí tiveram os 3 recursos voluntários, cada um para um processo, mas eles juntaram todos em um só processo. Até foi aquela questão que eles disseram para mim que era só um e não 3, e, enfim, eu tenho só um acórdão que vale para os 3. O recurso voluntário, o principal aqui é esse 2008-71, e o outro, que é o 2008-04, os dois são autos de infração de obrigação principal, aqui patronal e o outro de segurados, e além disso tem a obrigação acessória, que é deixar de apresentar as folhas de pagamento. E todos são oriundos do mesmo procedimento fiscal. O lançamento da obrigação principal se refere às contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais autônomos, que prestaram serviços à recorrente no período de 6 de 2004 a 12 de 2004, e não foram declarados na GFIP. E as remunerações foram apuradas por aferição indireta, com base nas declarações do imposto de renda retido na fonte, por não ter a empresa apresentado as folhas de pagamento e documentação contábil solicitada pela fiscalização, o que ensejou a lavratura do auto de infração de obrigação acessória, que é o CFL 38, nos termos do relatório fiscal. Então, só tem uma decisão da DRJ, o contribuinte apresentou os 3 recursos voluntários, os 2 recursos que dizem respeito à obrigação principal são praticamente iguais, e na obrigação acessória, ele traz algumas outras informações diferentes, como a alegação de decadência. O processo veio para julgamento em outubro, a gente tinha pautado, e a gente baixou ele com despacho, porque teria uma informação de renúncia ao contencioso por adesão ao parcelamento. A unidade de origem informou depois que essas telas são apenas extratos e que não houve adesão a nenhum parcelamento, nem desistência do recurso, ou ajuizamento de ação judicial. A primeira preliminar que o recorrente sustenta é por cesseamento de defesa e vícios no mandato de procedimento fiscal. Essa preliminar estão nos 3 processos. Ele diz que as regras que o mandato de procedimento fiscal deveria seguir são as do decreto 3.969 e que não foram obedecidas. No entanto, esse decreto já havia sido revogado na época, e quando vigia a Lei 11.457 de 2007, que instituiu a Receita Federal do Brasil e atribuiu competência para administrar os tributos anteriormente cobrados pela Secretaria da Receita Previdenciária. E, no caso, devem ser aplicadas as regras formais vigentes no momento do procedimento. Aí eu trago aqui um trecho da decisão da DRJ, que também atacou essa preliminar arguida pelo contribuinte, sobre os fundamentos de que a autoridade é legítima e que não há vícios no mandato de procedimento fiscal. Eu não vou ler toda a decisão da DRJ,
E também a jurisprudência do CARF é consolidada, no sentido de que eventual falha no mandado de procedimento fiscal não enseja por si só a nulidade do lançamento. O outro ponto que o contribuinte alega é que ele diz que houve um auto de infração e que deveria ser uma notificação de lançamento de débito. E essa matéria também não estou acolhendo, porque, não obstante a nomenclatura de constituição do documento constitui o crédito, seja notificação de lançamento do débito ou auto de infração, não se mostra relevante, devendo ser considerada a natureza jurídica de constituição do crédito tributário pelo lançamento. E, por fim, não procedem também os argumentos do contribuinte de ausência dos discriminativos analítico e sintético do débito e do relatório de lançamento. A DRJ ela concluiu que tais arquivos foram encaminhados por meio de CDR, imagina que CD1, e o contribuinte não alegou que esse documento que ele não recebeu esse documento. E ele também não se defendeu desse ponto da adesão da DRJ. Então, com isso, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Com relação à decadência, ele alegou apenas no processo que trata do auto de infração de obrigação acessória, que é o final 2008-82. Eu trago aqui aquele trecho que a gente sempre traz, sobre a incidência do artigo 150 ou do 173 do CTN, que no caso da obrigação acessória não há que se cogitar de pagamento prévio que pudesse atrair a aplicação do artigo 150 do CTN, e conforme consta na súmula CAF número 148, deve ser aplicado o 173 do CTN. O auto de infração se refere ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, e para a competência mais distante, o prazo decadencial teve início em 1º de dezembro, na verdade, de 2004, e finalizou em 1º de janeiro de 2009. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29 de agosto de 2008, não havendo que se falar em decurso do prazo decadencial para o lançamento, portanto, nesse ponto, sem razão, o contribuinte. Com relação à obrigação acessória, que é o do processo 2008-82, o auto de infração foi lavrado porque o contribuinte deixou de apresentar folhas de pagamento, livros diários, livros razões e os respectivos planos de conta para esse período de 2003 a 2004. A infração está fundamentada nos artigos 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.212, e o recorrente não contesta a apresentação dessa documentação. Ele não diz que teria entregue a documentação, justamente que o auto de infração foi lavrado. Então, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, deve ser mantido o lançamento. E, além disso, ele contesta que a multa aplicada tem caráter confiscatório e que revela uma dupla punição, porque ele já teria sido punido na obrigação acessória e na obrigação principal. Eu estou afastando também essa alegação do recorrente, porque não há que se confundir a multa moratória aplicada no auto de infração de obrigação principal com a sanção oriunda do descumprimento de obrigação acessória, e o fato da música ser confiscatória não é de competência do CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Portanto, sem razão recorrente. E, por fim, ele alega que a aplicação de juros equivalentes às taxas Selic não tem previsão legal e deveria ser excluído do lançamento. Então, nesse ponto, eu estou transcrevendo as súmulas CAF número 2 e 4, inclusive a número 4 é expressa no sentido que deve ser aplicada a Selic, e, portanto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, aos 3, no caso. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 11 da pauta, considera a relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo?
Não? Na verdade, é um voto só, né, Ana, que abrange os 3 itens da pauta, né? Isso. 3 itens da pauta. Porque, em que pese os processos serem separados, a DRJ, quando julgou os 3, julgou num acórdão só. E aí, Isso. o CARF pediu para você, da mesma forma, fazer um acórdão só, abarcando os 3 processos. Então, colegas, para os itens 11, 12 e 13 da pauta, da contribuinte Prior Parque Indústria e Comércio Limitada, a conselho relator está votando no sentido de negar provimento aos recursos voluntários, né? Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou algum dos processos, ou todos? Não? Vejam, é a decisão do item 11, que ela leu o item 11, que é uma decisão para todos, tá? Gregório, item 11 da pauta, o conselheiro relator está negando o provimento a recurso voluntário. Gregório não, Márcio, né? Márcio, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório, como você vota? Com a relatora. Luiz. Relatora. Renata. Acompanho. Rafael. Relatora, presidente. Francisco. Com a relatora. Ana. Aliás, Ana acompanha, você mesmo, né? E eu acompanho a relatora também. Deixa eu só ver uma coisinha aqui antes. Tá bom. Então, colegas, para os itens 11 e 12 e 13 da pauta, da contribuinte Prior Parque Indústria e Comércio Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Esse é o resultado para os itens 11, 12 e 13 da pauta. Ok? Agora, vamos passar para o item 14 da pauta da contribuinte Associação Cultural e Educacional Atibaiense Limitada, Associação Cultural e Educacional Atibaiense Limitada, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar, então. Luiz, você está sem microfone. Você está falando? Ah, não. Está com a cabeça escondida. Mas tudo bem, eu vou... Eu trouxe aqui o arquivo, mas eu não estou achando. Peraí, só um minuto. Tá. Eu ia achar muito que eu não trouxe. Vamos lá. Pode começar, presidente? Pode começar? Pode começar, Luiz. É o item 14 da pauta, da Associação Cultural e Educacional Itibaiense Limitada. Pode começar, Luiz. Não, esse processo aqui é de uma obrigação acessória, CFL 59, e que ele veio isoladamente para mim, para minha relatoria. Não veio dentro do contexto de autos e obrigação principal. Aí, sendo assim, nesse sentido, eu vou direto ao voto.
e vou fazer aqui, e vou fazer uma breve leitura aqui do voto. Diz o seguinte: de plano, assim, verifique-se que a recorrente aduz em sua razão de defesa matérias relacionadas à materialidade dos autos de infração por descobrimento de obrigação principal, já enfrentadas nos processos tais. São 3 processos que ela relata, os quais, conforme relata, foram objeto do acordo 27875 da 6ª turma da DJ Campinas. Na verdade, a Campinas ela colocou CS. O que ele está querendo dizer aqui? É que, inclusive, isso tem sido bastante recorrente quando nós apreciamos esses recursos de obrigações acessórias, o contribuinte traz a mesma materialidade que ele enfrentou nos autos enfrenta a mesma materialidade dos autos da obrigação principal, trazendo para a obrigação acessória, esquecendo que são lançamentos distintos, né? São lançamentos distintos, e que requer, portanto, enfrentamentos igualmente distintos. Na espécie, foi imputada à recorrente a infração por descumprimento de obrigação acessória, CFL 59, tipificada por ter deixado a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados, empregados e trabalhadores avulsos do serviço. Aí tem aí a tipificação legal. Com relação a esse tributo, aliás, a essa sanção pecuniária, por descumprimento de dever instrumental, como a gente já discutiu em várias oportunidades, esse CFL 59 ela guarda interface com os autos de obrigação principal naquilo que diz respeito às competências, porque o CFL 59 apura ocorrências individualizadas, competência por competência. E é desse somatório que que totaliza a coima, a multa. Então, o que ocorre na hipótese aqui? Apesar, na verdade, esse liame que eu acabei de falar, ele é uma forma de mitigação do artigo 113, né? Na medida em que, no artigo 113, parágrafo 3º, na medida em que a obrigação acessória se torna principal em função do seu descumprimento. Isso é verdade. Mas, em alguns casos específicos, principalmente na legislação previdenciária, existe um linha muito estreito entre a obrigação principal e a obrigação acessória, ou seja, na medida que aquela obrigação principal ela influencia a apuração do montante lá da obrigação acessória, que é o caso exatamente desse CFL 959, é assim no 69, é assim no 68, só por exemplo. O que ocorre é o seguinte, é que a DRJ diz que a contribuinte não trouxe nenhum argumento específico contra o projeto de infração, foi aquilo que eu falei no início. Ele imputou multa por deixar de arrecadar, mediante desconto, remunerações, contribuintes segurados, empregados e trabalhadores avulsos de serviços. Valores correspondentes às bolsas de estudo concedidas aos seus funcionários, tendo então somente se reportado os argumentos apresentados contra o auto de infração debicado 37.170.4227, objeto do processo administrativo, aí que ele diz o nome do processo administrativo. Não obstante o recurso voluntário ter se inferido ao espaço 13931, 347-2009, 13, 19311, 00348, 2009-68 e 13911, 00349, 2009-11, na verdade, houve um equívoco aqui do recorrente, porque todos esses parágrafos aqui, a numeração deles é sempre inicia por 19.311, todos 3. Aí aqui eu acho que houve um equívoco, e ele confundiu 19.311 com 3.911 em alguns. Mas, restabelecida a verdade, assim, material dos fatos, assim, dos números processuais, dos processos, eu fiz a consulta ao sistema de processo, não em fase, aquela pesquisa que nós fazemos com o CNPJ, né? Aí, realmente, a gente identifica uma série de processos, que são exatamente esses 3 que eu enumero aí no voto, que, na verdade, correspondem àqueles 3 que o contribuinte tinha trazido no recurso voluntário, mas trouxe com numeração equivocada, e foi verificado, eu verifiquei lá no meu processo, que esses 3 processos que tratam de obrigações principais, de obrigação principal, que estão ao bojo do mesmo procedimento fiscal que gerou essa
multa CFL 59, transitarem em julgado na esfera administrativa, de forma desfavorável à recorrente. Inclusive, me parece que foi até em sede de recurso especial. Todos eles foram recurso especial da Fazenda Nacional, da Procuradoria. Aí, lá foi julgado desfavorável à recorrente. Aí, nessa perspectiva, eu entendo que resta procedente a exigência da Corte em apreço, uma vez presente a obrigação da recorrente arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições previdenciárias lançadas nos autos de inflação de descumprimento de obrigações pessoais transitárias. Ou seja, se a obrigação pessoal se manteve nos lançamentos da obrigação principal do IOP, então fica uma decorrência lógica caracterizada a obrigação acessória de arrecadar tais valores. É esse o voto, presidente. Aí eu estou votando por conhecer e negar o provimento da recurso voluntário. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 14 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Relator, Gregório. Acompanho. Renata. Acompanho. Rafael. Eu acompanho. Francisco. Eu acompanho. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 14 da pauta, da contribuinte Associação Cultural e Educacional Atibaiense Limitada, ACEA, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora o item 15 da pauta, da contribuinte Empreiteira e Transportadora Sônia e Edivanil Limitada ME. Empreiteira e Transportadora Sônia e Edivanil Limitada ME. Item 15 da pauta, também de relatoria do Luiz. Luiz, pode começar então. Nesse processo aqui, presidente, é outro processo que veio solto, a obrigação acessória. Não é muito agradável você julgar lançamentos de descumprimento de obrigação acessória sem que esteja dentro do bolso da escritura do procedimento fiscal, para poder cotejar com os lançamentos por descumprimento de obrigação fiscal. Mas o trabalho fica facilitado mais do que o anterior, porque o Código de Fundamentação Legal foi o 38. E esse Código de Fundamentação Legal, ele, diferentemente do anterior, diferentemente do 69, do 68, por exemplo, ele tem uma vida totalmente própria. Assim, não há mitigação à sua independência, digamos assim. E esse aqui aquele dever instrumental de apresentar documentos, né? De apresentar documentos ou livros solicitados pela fiscalização. Não me parece que haja muita discussão em relação à materialidade dessa multa. E aí, nesse sentido, digamos assim, a discussão girou em torno do fato da empresa ter alegado que, pelo fato dela ser simples, ela não estava obrigada a manter à disposição da administração tributária, pelo prazo de 5 anos, os documentos contábeis fiscais previstos na legislação tributária, que é aquele regime, como se diz, de tributação, disciplina
que, na verdade, não foi bem isso. A própria recorrente, ela confessa a infração lançada pela autoridade lançadora. Destacando-se ainda que a multa em preço referente à descumprimento investimental e simples falta de observância, ela confessa no seguinte momento, que está nesse receito aqui do recurso voluntário, e palavras da recorrente. A bem da verdade, o que sucedeu foi uma falha do sistema operacional. A recorrente relata que, ao processar os valores dos lançamentos contábeis, ou seja, ao filtrar os referidos lançamentos de um programa para o outro, perdeu alguns dados, deixando de incluir tais lançamentos, transparecendo para o agente fiscal que se tratava de omissão de informação verdadeira. Na verdade, foi. A hora requerente, ao tomar conhecimento da falha, a corrente sistema operacional logo providenciou tais correções, tendo em vista que foram efetuados os devidos recolhimentos das contribuições aos cofres públicos. Aqui a gente não está falando de obrigação principal, né? Ela pede também que seja considerado um livro diário em benefício de semi-empresa ou dispensar. Quer dizer, na verdade, a empresa não quer apresentar, se acha desobrigada a apresentar qualquer documento contábil fiscal, qualquer escrituração fiscal. Ela pede também a relevação da multa. E nesse capítulo aqui da relevação da multa, a DRJ, no que eu acompanhei, entende que não houve. Entende que não houve, bem assim também não houve circunstância agravante, né? Diz a DRJ. Quanto à correção da falta da análise da documentação, não se verifica a alegada correção. Veja bem, a razão da atuação foi a apresentação do livro diário, sem o devido registro e omissão de informações. E para comprovar que existiu a falta, a defendente junta cópia de livro caixa, quer dizer, ela trouxe outro documento, outro livro contábil. E mais, junta termo de abertura e encerramento do livro caixa como número 016, tanto para o exercício 2005 como para o 2004. Irregularidade no livro diário só podem ser saneadas com a exibição do livro diário se as anomalias apontadas pela autoria. Ou seja, ela trouxe um outro livro, na pretensão que isso caracterizasse correção da falta. Aí aqui eu estou conhecendo o recurso voluntário e negando provimento ao recurso. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 15 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho o relator. Francisco? Também acompanho o relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, em relação ao item 15 da pauta, ficará assim o resultado. Item 15 da pauta, da contribuinte empreiteira e transportadora Sônia e Edvanil Limitada, ME. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, uma questão de ordem, nós temos mais 5 minutos, mas também temos apenas 3 processos do Gregório para encerrar a pauta da manhã, para vencer a pauta da manhã. Eu acho que ficaria mais interessante se deixássemos toda a pauta da manhã em um único vídeo, em vez de interromper a gravação e fracionar apenas com 3 vídeos do Gregório. Poderíamos pensar em fazer um intervalo um pouco mais longo, já que vai ter vencido a pauta da manhã e já pode adiantar os processos vespertinos. Tá. Dependendo da leitura do Gregório, se forem rápidos. Tá. Existe a possibilidade, inclusive, de a gente adiantar processos da tarde, né? Processos que estão para frente, né? Processos em relação aos quais não tem sustentação oral e nem pedido de acompanhamento. Mas concordam, colegas, de fazer os do Gregório agora, depois a gente faz o intervalo? Então tá. Colegas, vamos fazer agora os itens 16,
17 e 18, todos da empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, é isso, Gregório? Do Estado do Rio de Janeiro? Deve ser, né? Empresa de pesquisa agropecuária que está RJ, do Estado do Rio de Janeiro. Então tá, você vai fazer na ordem, vai começar pelo 16, Gregório? Vou começar pelo 16. Ok, então. Colegas, item 16 da pauta da empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, de relatoria do Gregório. Gregório, pode começar, então. Tá. Eu vou direto ao voto, presidente. Aqui no início do voto eu falo da matéria objeto do processo, em havendo necessidade, retomamos o relatório. Bem, esse aqui é um caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar à empresa guias de recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social, GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. É o CFL 68. A contribuinte em sede de recurso voluntário define em síntese a relevação da penalidade. Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que, e aí aqui eu vou ter uma transcrição do parte certa do acordo da DRJ, diz assim, já lá no final, no que tange aos demais valores, nenhuma contestação específica produziu interessada, razão pela qual considera a matéria incontroversa. Então, você veja aqui, você tem valores que sequer foram contestados pela fiscalização, e um dos requisitos para que a multa seja relevada é a correção da falta, né? Então, aqui eu digo, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância. A legislação previdenciária prevê expressamente a possibilidade de atenuação ou relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória, condicionando tais benefícios ao cumprimento de requisitos estabelecidos no artigo 291, caput, parágrafo 1º, respectivamente, do Regulamento da Previdência Social. E aí, o citado artigo. Considerando que a interessada não logrou demonstrar a correção integral da falta que deflagrou a atuação, não merece prosperar o pedido de relevação formulado. E aqui, apesar de ela não ter alegado, como aqui é a CFL 68, cuja base de cálculo corresponde ao montante da contribuição que foi exigida no eventual processo correspondente à obrigação principal, eu pesquisei, identifiquei aqui qual é esse processo principal, está aí, é o PAF 15.540.4085/2008, dígito 51, o julgamento foi desfavorável ao contribuinte. Então, ante exposto, voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 16 da pauta, é um item que trata da multa da GFIP, né, do Código de Fundamentação Legal 68, multa da GFIP. O conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Eu acompanho o relator. Ok. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho o relator. Francisco? Acompanho o relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 16 da pauta, ficará assim o resultado. Item 16, da empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora ao item 17 da pauta, também da contribuinte empresa de pesquisa agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Pode começar, Gregório. O Greg, você está sem microfone. Perdão. Então, esse aqui também é um caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada fatos geradores de contribuições previdenciárias, o CFL 34. A contribuinte em sede de recurso voluntário, após explanar os seus critérios contábeis, defende em síntese a relevação da penalidade. Aí aqui também eu trago uma transcrição do acordo da DRJ sobre o tema, sobre esse pedido, e eu concluo dizendo que não há reparo a serem feitos na decisão de primeira instância. A legislação previdenciária prevê expressamente a possibilidade de atenuação desde que cumpridos os requisitos.
considerando que a interessada não logrou demonstrar a correção integral da falta que deflagrou a atuação, não merece prosperar o pedido de reelevação formulado. E sendo essa a única matéria objeto de recurso voluntário, voto no sentido de negar provimento ao mesmo. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 17 da pauta, que trata também de multa por descumprimento de obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal 34, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Com o relator. Ana? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 17 da pauta, ficará assim o resultado. Item 17, da contribuinte Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora ao último item dessa contribuinte, o item 18 da pauta, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, também de relatoria do Gregório. Pode começar, Gregório. Esse item, presidente, tal como os outros dois, também é uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Os dois primeiros eram a CFL 68 e 34, esse aqui é 35. A contribuinte também, em sede de recurso voluntário, só defende a relevação da penalidade aplicada, como não houve demonstração da correção da falta. Isso já tinha sido sinalizado pelo acordo da DRJ. Eu estou mantendo esse entendimento e negando o provimento a recurso voluntário. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 18 da pauta, o conselheiro relator também está negando o provimento ao recurso voluntário. O item 18 também é uma multa por descumprimento de obrigação acessória e trata do Código de Fundamentação Legal 35. Alguém gostaria de comentar o relatório, o voto do relator ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Eu acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Eu acompanho o relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 18 da pauta, ficará assim o resultado. Item 18 da pauta, da contribuinte Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. Item 18. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, colegas, nós encerramos, então, os itens da pauta da manhã. Vamos fazer um intervalo agora e, provavelmente, então, possivelmente, então, a gente adiante alguns itens agora da pauta da tarde. Vocês concordam, né? De adiantarmos alguns itens, né? Então, vamos fazer um intervalo. Como nós encerramos a pauta da manhã, a gente pode fazer um intervalo de uns 20 minutos. O que vocês acham? Pode ser? Tá bom? 20 minutos? Então, colegas, vamos fazer um intervalo. Logo para 30 minutos, então, arredonda. Eu acho que uns 20 tá bom, né? Senão o pessoal vai ficar meio estranho, né? Muito tempo assim, né? E vamos aproveitar para acelerar, né? Para acelerar, né? Então tá, colegas, 20 minutinhos de intervalo, daqui 20 minutos a gente retoma o nosso julgamento, ok? Rafael, Francisco e Marco Antônio podem encerrar a gravação.